Bem-vindos a mais um episódio do Ceará Meu Negócio. Calma, você não tá enganado, é aqui mesmo. Eu sou a Patrícia Lima, você já deve ter me escutado aí a minha voz em algum episódio. Hoje eu tô aqui porque hoje é um episódio muito especial. Mas antes disso, você que tá assistindo, você já nos segue? Aproveita, segue, compartilha esse conteúdo. Manda para alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Aproveita e também segue a gente lá na nossa página do Instagram, @Ceará Meu Negócio. Compartilha. Nós acabamos de bater 1.000 seguidores aqui no YouTube e nós também queremos bater essa mesma marca lá no Instagram e você pode nos ajudar com isso. Então segue, compartilha, deixa seu comentário, deixa a sua pergunta que a gente vai responder, vai ler, tá certo? E hoje o episódio é muito especial, porque hoje é em comemoração e celebração ao aniversário do nosso querido boss, do nosso chefe. Que não, cara. Já falei com nós, chefe, né? Vai ao aniversário dele, então em comemoração, ele está aqui hoje como nosso convidado. Então ele vai ser entrevistado hoje, então, Thiago Serra. E aí, galera, tudo bem? Cara, já disse que não é boss, mas chance é Thiago, pô. Para com isso. Você é só nomenclaturas que coloca. Cara, mas o que é que vocês prepararam aí pra mim, pô? Então, Thiago, para começar o nosso bate-papo, eu quero saber de ti se sempre foi o teu plano, sempre foi o teu sonho estar hoje, chegar hoje nessa marca hoje, sendo a pessoa que você é, sendo empresário, pai, marido, sempre foi o teu objetivo isso, construir essa carreira, construir esse objetivo na sua vida? Cara, não. Na verdade, quando eu era pequeno, pequeno não, né? Que eu sou baixo, né, pô? 1,69 é baixo. Cara, quando eu era mais novo, eu gostava de duas coisas, assim. Primeiro que eu comecei a programar muito cedo. Eu lembro que eu ganhei um computador muito, muito novo, eu já tinha computador isso. Lá para 95, 96 eu já tinha computador. Mas minha mãe brigava muito comigo, que era dial-up, a conexão, não sei se você sabe o que é. Charca. Telefone, pô. E aí ou você usa o telefone ou você usa a internet, né? E aí eu lembro que eu usava muito, muito a internet, mas eu não usava pra ver besteira, assim. A galera da minha idade usava muito pra ver besteira. Eu não. Eu usava pra aprender algo relacionado à internet. O meu inglês nem existia inglês, assim, eu já estudava, já tinha inglês na minha escola. E naquela época era muito inglês, né? Não tinha Cara, tradução das coisas, né? pelo contrário, meu tio ele falava inglês já, aí ele tinha aqueles, tipo livrinho, aprenda inglês em casa. Tipo dicionário? Era não, cara, tu comprava na banca, Ah, você tinha 100 edições, aham. aí vinha um CD e vinha a revista. Aí às vezes eu ia lá consultar, Uhum. entendeu? Que era muito, cara, não sei se tu chegou a... Acho que não, viu? E aí eu era frustrado porque meu pai, ele era vendedor, Hum. certo? Vendedor, quando eu digo vendedor, ele dizia que era camelô, porque tinha uma barraca na beira-mar, Mercado Central, né? E a minha infância inteira foi indo pra interior e tal, não sei o quê. E até então, como eu sou mais novo, eu ajudava mais eles, só que meus irmãos já eram tudo velho, eu ali com 10, pra ter noção, com 10 anos, meu irmão mais novo do que eu tinha 22, e 20, 23. É uma grande diferença de Foi a idade. diferença. E aí eu me espelhava muito nele pra ser ou essa parte de vendas, ou pra eu ser programador. Só que minha mãe dizia assim: "Thiago, isso não dá certo, cara. Hum. Meu irmão já era engenheiro, vai ser engenheiro. Isso não tem futuro", brigava comigo. Porque naquela época eram as profissões que realmente davam muito dinheiro, muito sucesso, né? Ser engenheiro, médico. É, pra não dizer outra coisa, era tipo assim, é negócio de, sabe? Aham. E aí eu me frustrava muito por conta disso. E o outro lado era de vendas. O apelido do meu pai era Bilal, olha como é que é legal essa história, Bilal, porque esse cara enchia na Bíblia, Hum. tá? E aí eu ia jogar bolinha de gude, já ouvi colocar bolinha de gude. Aí eu ia jogar de bila e eu não jogava nada. E aí me frustrava muito que eu chegava em casa e eu perdia todas as bilas. Eu lembro que a gente ia passear, aí o pai comprava uma garrafa assim de bila pra mim, e aí eu perdia todas as bilas. E aí isso me frustrava. Até onde eu cheguei programar, pra tu entender. E aí eu teve um dia que eu fui jogar e eu percebi que tinha algumas bilas que vinham com defeito. E aí a galera, acho que era chamada bilha de olho de gato, não sei se vocês viram. Sim, Que é tipo um negocinho no meio, né? E eu tem um percebia que desenho. a galera trocava comigo, cara. Tipo assim: "Ei, mas me dá aí essa bila que eu te dou 10, que eu te dou 5". Aí eu comecei a trocar.
E aí eu comecei a perceber o quê? E eu chegava em casa com um monte de bila e o pai ficava orgulhoso de mim. Caralho, cara, é o Bilal novo, né? Só que eu comecei a entender que eu era muito comunicativo nessa parte de vendas, né? Só que não existia na minha cabeça ainda esse nome vendas. Aí, como não existia nem nada, eu decidi programar. Pra ter noção, meu primeiro site foi em 96, cara. Era modista.vila.bom.com.br. Era um nome assim. Era o Bart Simpson, que eu sou apaixonado pelo Bart Simpson, Uhum. né? Eu era bem quietinho na escola, igual a ele. Mas eu comecei a programar. E eu nunca tive tanto apoio assim. Porque a galera não sabia o que era programador. Aí foi passando, passando. Depois eu fui querer ser desenvolvedor de animação. Aí eu conheci o Flash. O Junior tá aqui, o Junior sabe o que eu tô falando. Sem anime Flash. E aí foi passando os anos. Mas quando eu era criança, cara, eu não queria ser. Pela minha mãe, eu ia ser engenheiro. Uhum. Mas eu não queria ser nem programador e nem vendedor, assim, né? Quando é que eu despertei essa vontade de programar realmente? Eu lembro que eu tava muito novo no terceiro ano, eu era muito novo, se não me engano, tinha 16 anos, terceiro ano já. E aí, cara, eu comecei a programar pra fora. Porque eu já desenvolvia sites, e antigamente é diferente de hoje em dia os sites são todos dinâmicos, né? E hoje em dia ele é muito, ou antigamente era estático, assim, você não Uhum. tinha, enfim, você tinha que conhecer algumas linguagens de programação. E aí fiz o primeiro, e aí botei pra vender em dólar. O cara me contratou, aí meu irmão, eu vou receber isso como? Não sei como é que eu vou receber, porque nem conta de banco eu tenho. Menino, né? 16 anos que eu tenho menino. Não sabia o que era eBay. E aí o cara mandou um e-mail pra mim respondendo, aí eu, rapaz, será que eu vou levar um calote? Não, mas eu vou tentar, que é a minha primeira venda, né? Aí fiz. Fiz o primeiro site, vendi pra fora do país. Aí, eita, cara, você programador. Aí começou. Mas até criança, cara, pra mim eu ia ser engenheiro, sei lá. O pai, Massa. os pais da minha mãe. Só que nem fui mais programador. Trabalho em crescimento. E esses anos todos, nessa carreira toda que você já tem construído, muitos cases de sucesso, quais foram os maiores acertos, os maiores erros, assim, no decorrer da carreira como um todo? Ó, o primeiro erro que eu gosto muito de falar hoje, assim, né? Eu vou fazer 41 agora, dia 14 de fevereiro. No caso, vai ser hoje, quando o episódio for lançado, né? Mas o meu primeiro erro foi acreditar que você deve seguir aquilo que você não acredita. Sim, eu ganhei muita grana como programador, né? E além disso, quando você participa, eu participei de projetos fora do país, com muitos programadores. Inclusive, meu apelido Bike Rate surgiu disso, né? Que eu não falava inglês. E aí eu aprendi muito a trabalhar de maneira errada aqui. Aqui no Brasil a gente aprende a teoria de maneira muito mais, que eu gosto de falar de escola. A gente não é direcionado como educação financeira, Hum. a gente não é direcionado como funciona o mercado de trabalho, a gente tá ensinando. Quando eu fui para a faculdade, eu lembro a primeira vez, eu já trabalhava com isso, só que não era valendo assim, né? Pra ter noção, minha família nem entendia, até hoje não entende muito quem é growth hacker, mas nem entendia. E aí era muito volátil, e eu sempre procurei trabalhar nas horas livres, nas horas vagas, fazer algo que as pessoas vissem que eu estava fazendo. Sim. E aí meu principal erro foi isso, de ter vergonha de ser programador, assim. Que antigamente era uma profissão que poucas pessoas conhecia. E hoje em dia uma profissão que tá muito em alta, né? Mas imagina isso em 2002, 2003. É. Aí imagina tu com 17 anos, entrando na faculdade, novo, teus pais querendo que tu faça concurso público e tal, tu dizendo assim, não, macho, eu trabalho com computador. Isso não dá dinheiro, não sei o quê, não sei o quê, entendeu? Então, essa foi a meu primeiro erro, que eu não cometeria mais e foi uma vergonha que é muito grande, assim. É, tem algumas coisas que eu falo que, cara, programador, hoje ele é reconhecido, antigamente não era, mas hoje em Uhum. dia programador dá muita grana, né? E duas coisas que eu mais acertei, cara, foi ter desistido na hora certa. Da programação, no caso. É, por quê? Aí eu vou dar um salto gigante e depois eu volto pra tu entender. Eu quando foi em 2000 e pouco, né, o cara adolescente, jovem, eu fui músico, mas eu já era programador, né. Pra ter noção, eu já trabalhei em grandes empresas aqui,
Aí cheguei a ter 2 trabalhos que eu não tinha mais nem vida, assim, era aqui dentro e fora. E o ruim de fora é que você não é formalizado e era novo. E se eu contasse pra alguém da minha família, os caras iam me massificar: "Vai procurar um concurso, tá, não sei o quê". Então, era problemática ao extremo. E aí foi que eu decidi parar com essa vida mais de diversão ali. Eu levava a sério, eu não vou falar muito, que eu não gosto de falar sobre isso, mas eu levava a sério. Mas eu decidi parar, na mesma hora eu decidi parar, e aí foi que eu parei de beber e tal, algumas coisas. E o que me fez mudar foi eu ver que eu não estava mudando as vidas das pessoas. Meu pai, ele dizia assim, ele era vendedorzão, né, pregão 2 metros de altura, ele dizia assim: "Cara", meu filho, ele dizia: "Meu filho, Bacurau", me chama Bacurau. Por isso que eu chamo minha filha de Bacurinha, né. "Não importa o que você vai fazer, não importa se você vai se tatuar, não importa. Importa o que você vai mudar na vida das pessoas". E eu como programador, eu parei de me sentir feliz quando eu entregava um sistema, quando eu entregava um site, quando eu entregava aplicação, quando eu entregava solução, que eu dei muita consultoria, né, de dev e tal, de como organizar. E eu comecei a perceber que eles não estavam tão preocupados assim, sabe. Empresários: "Ah, funciona, funciona". Aí eu começava a falar: "Ó, tela bonita, funciona". Ele: "Não, cara, tá tudo funcional, ok e tal. Dá pra fazer a minha equipe crescer, eu consigo ver". Aí eu: "Opa, espera aí, macho, tu tá querendo ganhar No dinheiro". final era só números, né? É. E aí foi que eu comecei a me desestimular, e aí eu vi que durante esse todo esse processo, o que realmente eu queria fazer, nem era nem programação também. Era o quê? Aí eu chegar e mudar a vida das pessoas. Uhum. Isso foi em 2012, mais ou menos, assim que eu conheci minha esposa, aí a gente casou, e aí eu comecei a notar as coisas simples da vida. E isso é muito foda, assim. Eu não gosto muito de falar sobre isso, apesar também da minha aparência, um cara barbudo, tatuado, não sei o quê, só que as pessoas têm uma visão totalmente diferente de quem é o Thiago, né. Antigamente sim, antigamente eu bebia, curtia, eu acredito que eu aproveitei muito, eu aconselho vocês aí que estão assistindo a aproveitar a vida de maneira saudável, assim. Tem alguns amigos e amigas minhas que dizem que meus anjos estão tudo de Ah, tá muleta, tudo quebrado, de estão aposentados muleta, já. aposentado. Cara, mas tudo isso serviu pra despertar em mim o que eu queria fazer. Tu acha que foi aí que virou a chave? Na mentalidade, na Pra mente? caralho, porque assim, eh meu pai me deu a missão de cuidar da minha mãe, isso aí eu já comecei a ficar bem mais responsável, né, Sim. bem mais, assim. Eu sou mais novo, e aí eu não nunca comentei isso com meus irmãos, se um dia eles assistirem, eles vão ver isso, mas nunca comentei isso. A conversa que o pai teve comigo foi que: "Meu irmão, eu não tenho escolha, eu vou partir em breve e eu não tenho escolha, você é a minha jogada final". E eu me arrepio todinho que eu nunca ele nem brigava comigo. Quando eu fiz a primeira tatuagem, ele deu sermão, mas beleza, minha mãe que endoidou mais. Quando eu saí da faculdade e tal, não sei o quê, ele, sabe, ele: "Não, vai trabalhar, se você quer isso que você quer". E aí ele não deu sermão. Quando ele me deu essa missão de cuidar da minha mãe, pouco tempo depois ele faleceu, e aí eu comecei: "Pô, isso não é achismo". Eu não era tão cristão no tempo, né, isso não é achismo. Aí conheci a Desirê, aí as coisas foi casando, tudo deu errado pra gente não ficar junto. E a gente casou, eu gosto de falar que a gente tem 13 anos de casamento, a gente não sabe aquela discussão de casal, meu irmão? A gente não tem, a gente se respeita ao máximo. E eu comecei a prestar atenção que se eu conseguisse fazer o que eu amo, eu ia caminhar do lado de Deus e eu consegui ter um negócio. Sim. Isso em 2012, né, ou 2013. 2013. Aí beleza, aí saí da banda, pá, pá, pá. Quando eu saí da banda e quando eu parei de programar, que eu decidi: "Eu não vou mais programar de jeito maneira". Comecei a conhecer pessoas e negócio. Aí entrei em startup, aí conheci um brother meu que daqui a pouco eu acho que eu vou conversar com ele, que ele tinha saído de telecomunicações, se não me engano, né. E o bicho nem programava, ele fez negócio de Java, eu: "Meu, Java tá ultrapassado, é coisa de velho, hoje em dia já não era isso". E aí Naquela época. naquele tempo. Só que eu não chegava pra pessoa e dizia assim: "Macho, um pedacinho da tua alma vai ser minha", não de maneira ruim. Mas assim, cara, eu quero, se um dia Deus me livre, tá, mas se um dia eu chegar a morrer cedo, eu quero que você lembre de mim. E aí eu comecei a notar que eu queria fazer parte da vida das pessoas, lembrando do meu pai. Sim. Aí comecei a fazer primeiro na vida dessas pessoas. Eu trabalhava numa empresa, ele foi lá trabalhar e tal, pá, 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 pá.
Desirê, o cara, foi assim, mudou minha vida. Com ela eu aprendi a respeito, amor a Deus e tal. Minha mãe era muito braba, sabe? Minha mãe era braba. Tem um dia que ela, vou contar isso aqui. Eu trabalhava em outro canto, eu era diretor lá de desenvolvimento, gestor de desenvolvimento. Aí deixou o portão aberto, a Desirê me liga, ó, tua mãe aqui tá procurando um ladrão aqui fora, não sei o que. Dona Lara. É muito brabo. E aí, bicho, quando eu vi juntou tudo, aí opa, eu acho que minha pegada nessa vida vai ser ajudar pessoas. Aí juntei startup, entrei numa grande organização, entrei como primeiro como front-end. Aí eu tinha um modelo de negócio que eu já tinha uma boa grana guardada. E aí cheguei pra minha esposa, ela me apoiou ao extremo, assim, cara, eu vou tirar um ano sabático, eu não vou trabalhar. Eu vou tentar encontrar um modelo de negócio. Tinha encontrado eu era um cara que eu costumo dizer para as pessoas, principalmente meus clientes, eu digo assim, cara, o cara mais organizado, a minha parte mais organizada é o John John, assim, tudo eu jogo na mão dele que ele organiza. Às vezes eu digo assim, John John me lembra meu dia do negócio, viu? Dá 10 minutos, falta 10 minutos. É até chato às vezes. 10 minutos de onde eu tá lá, gordo, que ele chegou, falta 10 minutos. Então, eu encontrei as pessoas certas. Opa, encontrei as pessoas certas. Validei meu negócio num grande grupo que tem aqui, que eu montei um negócio que é impacto, assim. Uhum. E eu vi que marketing não é feito da maneira que é para ser feito. Como eu passei por muita agência, marketing era panfleto, a gente foi e faz, só que todo tem um coito de crescimento, né? E que eu tenho que chegar pro diretor e dizer assim, mas não é assim, um cara não é assim. É essa. Aí quando foi em 2018, a gente oficializou a Bike League. Já vinha antes, assim, sabe? Mas era mais cor de menino, né? Sem CNPJ. Era uma aventura, né? Cara, era uma aventura. E eu não imaginei que a Bike Creator fosse ser do tamanho que ela fosse. 2018, quando a gente abriu, começou a entrar um monte de cliente, entrar um monte de cliente. E era só eu, o John John, a Desirê e o Gustavo, meu sobrinho. E aí tinha uma empresa que eu tinha trabalhado lá, tinha chamado o John pra trabalhar, e chamei o cara pra ser meu sócio, pegando toda a operação. E aí lá a gente escalou mais ainda. Uhum. E aí, quando foi em 2020, as coisas começaram a ficar do jeito que era como antigamente. E sempre a frase do meu pai, cara, era essa: Thiago, tem que fazer sentido na vida das pessoas. Tem um cara, que eu não vou dizer o nome dele aqui, mas um dia eu espero agradecer muito ele, que ele é um grande investidor. E eu tinha tido uma consultoria de 40 minutos com ele. E ele disse assim, cara, enquanto sua vida, seu negócio, sua empresa, seu aplicativo mudar de nada na vida das pessoas, não sente comigo pra tomar um chá. E isso foi, Forte, né? Isso. cara, eu tenho que tatuar isso em mim em alguma Uhum. parte da minha vida. Eu tenho tatuado na minha alma, assim. Eu procuro todo mundo, tu e a galera que tá comigo, ensinar isso, assim. Eu sei que nada é pra sempre nos negócios, tá? Mas na vida a gente tem que levar. Eu sei que uma hora ou tu vai abrir teu negócio, ou a gente vai perpetuar isso aqui comigo, os meninos, ou isso aqui pode não ser que não dá certo. Só que meu sentido sempre vai ser esse. Então, quando tu fala assim, Thiago, quais foram teus acertos e teu erro? Cara, eu acredito que eu não errei o suficiente ainda pra me acertar. Como eu falei aqui, a gente já foi gigante e eu, cara, não é isso que eu quero. Eu não quero 40 colaboradores e tal. Eu não quero um faturamento imenso. Eu quero viver bem, que as pessoas vivam comigo, sim, se sintam bem. E aí eu posso citar vários casos. John John, John John, ele tinha sonho de viajar. Eu me sinto muito feliz quando ele viaja, assim. Não sei se eu já disse isso pra ele. Quando ele foi, passou 4 anos na Alemanha, né? Assim, 3 anos na Alemanha. Cara, tu não tem noção, assim. Eu cheguei pra Desirê, eu, caralho, tô tão feliz pelo John John. Quando ele foi pro Japão, caralho, tô tão feliz, entendeu? A Uhum. Desirê, ela não entendia P nenhum de designer. E aí, quando a Desirê, ela se tornou uma das principais diretoras de arte daqui, eu, cara, Ela é maravilhosa. as pessoas que passaram por mim, assim, mesmo as problemáticas, eu, eu vejo que eu mudei muito, assim, Uhum. na cabeça delas. Só que o principal é eu entender o quanto elas me mudaram. Sim. Então, eu acredito que eu não errei o suficiente ainda, e isso pra mim é mais forte, assim, sabe? Empreendedor é muito difícil ser empreendedor. Tem coisa que eu não quero falar, mas ser empreender, cara, é complicadíssimo. Principalmente
Você encontrar pessoas novas que entendam que desafio não é ter carga horária, desafio é entregar sucesso, aí isso pra mim é cruel. É entender também, relacionado a negócio, que não é todo negócio que eu vou fazer aqui que vai se dar bem. Tem muita empresa que às vezes o diretor vem conversar comigo: "Ei, mas vamos mudar minha vida". Espera aí, macho, é um pouco de Pareto, 20% é eu e 80% é tu. Se tu não quiser mudar, meu irmão, Uhum. nada que eu vou falar que eu vou conseguir. Pelo contrário, tu vai ficar puto comigo, que eu sou muito agressivo, né. Eu falo mesmo na cara mesmo: "Meu irmão, tu tá errando". Chega uma hora que eu digo assim: "Tchau". E também tem muito isso, né, de você se identificar com o negócio e se identificar com o método, com a forma de ser feito, É, porque nem todo negócio vai se adaptar a essa forma de ser ótimo, feito. tu falou um negócio muito massa, muito foda. Tem muita gente que diz assim: "Thiago, não existe método, é tudo igual". Mentira, meu. Cara, eu falava 10 palavras por dia. Eu falava 10 palavras por dia. Eu tive que aprender PNL, tive que aprender vendas, hipnose, chegava essa porra toda pra mim conseguir negociar. Uhum. Eu já saí de cliente, o cliente dizendo: "Meu irmão, eu quero que tu faça tudo aqui na minha vida", entendeu? Não é que eu encanto as pessoas. Na verdade, assim, sou um pouquinho vendedor, pra minha esposa tu vai entender, né? Como é que eu fazer pra uma mulher vir dessa, o cara é vendedor. Mas o que eu quero falar é que é um conjunto de situações que quando você pega aqui um negócio, pega outro negócio, um monte de metodologia, você cria um método. Sim. Então, existe método para tudo. Eu tenho um método para tudo. Eu tenho um Uhum. método para acordar, eu tenho um método, sim, para, enfim, para tudo. Então, uma organização ela é feita disso. Então, a minha cultura ela é muito forte, assim, né? Então, por isso que eu resetei. Eu gosto de falar que eu resetei. Em 2025 eu resetei de novo o meu negócio. Foi naquele momento que eu tava com a Desirê, contigo, com outra pessoa dentro do carro. E aí eu disse assim: "Cara, eu ainda não tô feliz, e tal". E aí, por isso que eu botei a Seara Meu Negócio, que é eu espero compartilhar de graça, assim, com todo mundo, assim, contando história de pessoas que passaram aqui, de como a gente pode mudar a vida das Massa, pessoas. massa. E se tu fosse começar hoje, do zero, resetar, né, como se falou, mas só com capital intelectual, qual seria o segmento? Seria esse mesmo segmento que você iria investir ou seria outro? 2026? É, para 2026, só com capital intelectual Tá. e sem network, Pra mim começar do zero. pra mim capital intelectual vale mais que qualquer coisa, né. Por quê? Se você quando eu falo capital intelectual, espera aí, pelo amor de Deus, não é você ter se formado ao extremo não, tá. Ok. É a experiência de vida, né, a Ah, sua bagagem de é vida. você querer dar certo. É melhor pagar boleto ou trabalhar muito? Consegue entender essa minha Aham. analogia? É melhor você ter todas as contas devendo ou você trabalhar muito pra pagar as contas? Eu prefiro. Sabe o que é o meu obrigo? Eu faço conta pra mim trabalhar muito, velho. Uhum, Toda vida eu faço conta pra mim trabalhar muito. Quanto mais conta eu tiver, mais foda eu vou ficando. uhum. Então, a primeira coisa que eu ia fazer hoje, a gente tá no mundo, não tem ninguém prestando observando isso, cara. Inteligência artificial é o futuro, tá? Thiago, tu não tem computador, tá pobre, zero. Aham. Beleza. Não tem inteligência Artificial. artificial, cara, trabalha com pessoas. Prestação de serviço. Não vai ser substituível tão cedo. Tem robô que limpa a casa, tá bom, bota um robô para operar, sei lá, segurança. Ah, tem câmera de segurança. Por trás, cara, tudo tem um ser humano, tem um Uhum, operador. Trabalha por serviço. Segundo, tá todo mundo emocionalmente quebrado. uhum, Tá todo mundo precisando de quê? De um conselho. uhum. Seja conselheiro, cara. Tem gente que paga por isso. Sim, é verdade. Consultoria é isso, se você for é um cara Mas que mas tu apostaria nas redes sociais também? cara, com certeza. Rede social hoje, se você não tem um negócio, não tá na rede social, você tá fora do jogo, Uhum, certo? Tem diretor que tá com perfil privado assim, beleza, mas tu tá aparecendo no perfil da tua empresa? Tô, então ótimo. Você fazer negócio sem estar na internet, tira o escuro. uhum. É tipo, é porque assim, antigamente a gente tinha lista amarela, não sei se vocês sabem o que é. Lista amarela tinha endereço, tinha nome, tinha todas as informações. Então o vendedor, cara, ele se garantia. Hoje em dia, a gente tem LGPD, Lei de Proteção de Dados. Então, você tem que criar alguma maneira de fazer isso. Então, não tenho network, vou me conectar com pessoas, Sim. terceirizar meu serviço, né? Eu faria isso. Inteligência artificial e trabalhar com pessoas. Isso é negociável hoje que todo negócio tem que ter.
Massa. Vindo um pouco mais pra tua vida pessoal, você é músico, né, já tocou e tudo mais. Não. E e eu queria saber qual é o legado musical que você quer deixar para sua filha? Porque você é um grande músico, você toca muito bem. Você quer deixar isso para ela, quer incentivar isso nela de tocar instrumento, também ser também, eh, se vincular também com a música? Cara, minha filha, ela o nome dela é Linda, né. Vou tentar fazer vou tentar não, vou fazer, muito que meu pai fez comigo. Você vai ter liberdade até que você não machuque as pessoas à sua volta. Uhum, Isso é muito difícil ela entender o dia. Eu vim entender, cara, depois lá na frente, certo? Por quê? Não importa o quanto ela vai fazer as escolhas dela, mas importa se ela vai machucar as outras pessoas. Quando eu aprendi isso, eu vi que grande parte das minhas escolhas eu me machucava. Então tem pessoas que me amam, que eu me machucando, ia machucar também. Então a Linda ela vai poder tocar, ela vai poder fazer o que ela quiser, uhum, mas ela tem que entender que se aquilo machuca outra pessoa, ela vai começar a perder o quê? O respeito do pai. uhum. Por quê? Os filhos ficam, Sim, a minha esposa não fica. sim. Então, desde o início, tem às vezes ela tem 2 anos e meio, eu digo pra ela, ela chora alguma coisa, eu: "Linda, tem que ter mais paciência e tal", por quê? Porque a sua mãe é que vai conviver comigo, um dia você vai casar. Então as pessoas elas têm que entender isso. "Thiago, tá muito antiquado", pra caralho, pra caralho. Eu sou a favor que todo mundo cresça, se desenvolva, ganhe respeito, case e construa seu legado. Que eu não quero que morra nela meu Uhum. legado, e o da minha esposa e da minha família, como o do meu pai ainda tá em mim, a semente dele até hoje, entendeu? Então é muito fácil, não tem nada complexo. "Thiago, e aí, tu deixa ela tocar na hora, quer tocar, eu dou". Na verdade ela ama teclado, eu dou pra ela os instrumentos que ela for. Ela gosta de violão também, né? Gosta de Ela violão, pega o violão. pega o meu violão que não é pra pegar, E quais mas são os principais princípios que tu quer empregar nela como legado, daquele que tu carrega, que tu aprendeu com teu pai e quer imprimir nela? cara, pra mim só tem respeito, pô, assim. Pra mim respeito é inegociável. Eu estava até conversando com 2 amigos meus agora esses dias, no final de semana aqui. Uhum. Quando eu falo de respeito, é você respeitar seu casamento, a Deus, e é nessa ordem, assim, sabe. Eu sinto muito por mais novo não ter me aproximado tanto de Deus, assim. E hoje eu sou muito próximo dele, não tomo nenhuma decisão. E isso eu tô falando muito sério. Se a gente tá falando aqui agora e ele mandar eu acabar com tudo e entregar nas mãos dele, eu entrego. Eu já disse isso para o Massa. Desirê. Desirê, se um dia eu acreditar que Deus tá mandando a gente ir pra pobreza pra aprender, a gente vai pra pobreza. Isso foi inegociável. E aí, pra mim, honra é negociável. Isso tudo tá dentro de respeito, né? Você falar a verdade. Quando você não gostar de uma pessoa, se afasta mesmo, irmão. Que uma laranja deixou outra podre. E isso tudo pra mim ela vai aprender. Duas Massa. maneiras, né? Ou ela vai ver que eu trato minha esposa dessa Pelo exemplo, né? pelo exemplo, ou ela vai escutar que eu vou repetir isso 5 vezes por dia, 10 vezes por dia, né, pra ela, né. Massa. Eu acredito que existem, né, ovelhas, lobos e pastores. Eu não vou criar nenhum lobo, nem uma ovelha, eu vou criar uma pastora dentro de casa. Ela vai Amém. ser abençoada com o dom dela, da violência e da inteligência para proteger a família, para proteger a casa dela e respeitar o marido dela futuramente, né. Massa. Hoje, a Linda tem uns 20 e poucos anos e tá querendo empreender. Qual é o maior conselho que tu deixa pra ela? Na verdade, eu já tenho uma conta para ela, ó. Quando ela nasceu, todo mundo queria chá de fralda. Chá de bebê, né, É, não? Chá de bebê. bebê. Eu e irmão não vou não fazer não. Meus irmãos, viu. Foram. Eu e a Desirê fez, a gente vai arcar com todos os custos dela. Quer dar um dinheirinho pra ela? Tá aqui, ó, a continha dela, já tem uma conta. Aham. Quando ela completar terminar os estudos dela, for entrar na faculdade, eu vou dizer assim, ó: "Quer abrir uma empresa?" Ela: "Quero papai, esse dinheiro todinho, sou o majoritário, tá? Papai até papocar vai tomar de conta com você do negócio." Tá certo. Mas eu não consigo prever daqui a 20 anos, cara, porque É. agora que ela vai ter empresa, certeza, eu não quero. Antes ela vai trabalhar com sua mulher, já vai passar vai trabalhar de graça, vai passar por estágio. Tu considera isso importante na Oxe, carreira de al da de alguém? minha filha, com 17 anos, existia um projeto lá na UES que era Proinf. Eu já dava aula, minha irmã que chegou aqui, vai trabalhar, pra ajudar a mãe dentro de casa. Foi trabalhar, me levou, ela e meu cunhado. Eu considero meu cunhado um cara muito foda, mano.
É mais que casar com minha irmã, e pra mim é muita coisa, né. Eu lembro que a gente foi pro show dos Trapalhões, ele tinha um Fusca amarelo, aí eu queimei a batata da minha perna, aí fui cuidou, ele ainda me levou de novo pro show dos Trapalhões. Eu amo muito o Gustavo, né, e minha irmã. E aí, cara, eles me incentivaram desde cedo, pô, pra caramba, então ela vai fazer isso. Cara, eu ganhava uma bolsa lá, pra ter noção, e aí eu gosto muito de ajudar as pessoas, né, é massa isso. E surgiu uma oportunidade de trabalhar lá no Cruz Redentor. Eu moro na cidade de Santo, né, e aí eu ia pra UESP. É longe. "O quê? Tu acha que eu tinha dinheiro?" É muito longe. "Ei, macho, eu andava com o carro assoprando dentro." Eu ia pra UESP, eu tinha um carrinho, viu, só os pedaços, o pessoal chamava de Maria Fumaça, meu Golzinho quadrado. Aí depois eu ia para o Cristo Redentor, ia dar aula até 10 horas da noite pra comunidade lá. E aí depois ia pra beira-mar desmontar a barraca do meu pai. E isso eu não podia reclamar. Eu às vezes ficava triste e tal. Porque isso forja o caráter da pessoa, né? Sei lá, isso pra mim foi muito Forja foda, muito. porque às vezes eu saía com meus amigos e tal. Aí os meninos queriam viajar. Eu: "Ih, velho, por quê?" "Não, mas pede lá teu pai." Eu: "Macho, tu é doido, meu pai é camelozão, mano, comprou uma casa grande pra gente sendo camelô, mano, criou os 4 filhos. Vou deixar ele na mão não." Só que eu não falava isso pra ele, né. É o senso de responsabilidade, né, de É. pertencimento também. Aí eu vim na criação muito rígida, assim. Uhum. Então eu não chegava para o pai dizer que chama, assim. Não chegava pra ele pra agradecer. Eu chegava pro trabalho feito, ele: "Você fez seu trabalho. Acabou esse cara, acabou." Então é isso, então ela vai aprender isso tudinho, menina. Ou de um jeito ou do outro, ou pelo exemplo ou pelo moral, né, que eu vou ficar Sim, falando no ouvido dela até ela aprender. massa. Eu preparei aqui pra ti uma surpresinha. Hum. Gosto de surpresa não, minha esposa, ela vai me dar presente, ela tem que falar logo, viu. Tem aqui alguns comentários e algumas perguntas de pessoas que são muito relevantes na tua vida. São muito importantes pra Ela ti. que disseram? Elas que disseram. E elas mandaram também perguntas pra você responder, tá certo? Vai, mãe. Eu vou começar aqui pela do John. E o John tá aqui presente, então ele vai ver a resposta ao vivo. Tiago, parabéns pelo seu aniversário. Da época que fundou até tudo que você tem construído com a By Creator, sua visão inspira muita gente. Que esse novo ano te traga ainda mais crescimento e saúde, e que você continue impactando pessoas com seu trabalho, com quem você é de verdade. A pergunta é: se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o Tiago lá do início da By Creator, qual seria? Cara, tem 2 coisas que eu me cobro diariamente. Uma delas é difícil pra caramba, sabe. Que eu tento, assim, eu tento, que é muito difícil. A outra é um pouco mais fácil, assim. Mas a primeira é parar de confiar nas pessoas, Sério? pra caramba. Pra mim, eu confio no ser humano até que ele me prove o contrário. Uhum. Pode ser quem for. E eu aprendi na marra com isso. Por isso que tem uma frase minha, né, que "ame primeiro os defeitos para você depois amar as qualidades." Então, eu não consigo, assim, eu para, acontece as coisas comigo, aí eu converso muito pra desistir, aí eu: "Cara, eu tenho que parar, velho, de confiar nas pessoas." Só que eu não consigo, assim. Eu diria pra ele, né, eu olhara pra ele: "Meu irmão, para de confiar em todo mundo, meu." E a segunda, cara, é que era pra ter começado antes. Eu postergo muita coisa de negócio que eu: "Não, não vai dar certo não." Quando eu vejo um cara feio. Mas tu considera que isso seja medo ou que seja só querer planejar mais para poder dar certo? Planejar pra dar certo. Eu tenho um problema, eu tenho um grande problema, que é de aceitar que tu não tá pronto pra isso. Ó, isso é muito foda. Eu vou mandar tu fazer um negócio pra mim, Hum. aí tu comete alguns erros, aí eu vou lá e falo uma vez, vou lá falo, aí ensino, aí falo, aí quando é da outra vez, eu não consigo mais. Então, por conta disso, e aí eu postergo, entendeu? Se era meu negócio, foi um projeto de 2020. Só que aí eu: "Será, mas é tão difícil eu encontrar um braço direito hoje." Uhum. "Pô, não, meu irmão, a Desirê não faz isso aqui."
Até eu fazer, entendeu? Uhum. E aí eu vejo que isso é um grande problema. Então, esses conselhos, cara, para de confiar nas pessoas e faz logo. Tu tem que quebrar, eu não quebrei ainda. Tu tem que quebrar pra sentir o gostinho amargo da derrota, né? Então eu vejo que falta mais acontecer isso. Massa. Recado do André. Hum. E é muito legal o jeito que ele... Macho André, Caríssimo Tiago. vou dizer não, porque quer fazer balé é foda. Nesse mundo corporativo e cheio de situações, não é comum encontrarmos pessoa como você, que além de ser um bom profissional e empresário, gosta de pessoas. E foi assim que nos aproximamos além dos negócios. Nesse tempo de convivência, é fácil distinguir quando falamos com o empresário e o amigo. Fico feliz em ter um parceiro comercial e amigo dessa forma, sabendo separar muito bem os assuntos. Parabéns pelo seu aniversário natalício. Que, na- que nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe, te proteja e te ajude a ser ainda melhor como amigo, parceiro, patrão, pai e esposo. Felicidades, meu amigo. Patrão é Mensagem foda. dele. A pergunta dele é: por quanto tempo você ainda vai insistir nessa ideia de ser garotão e ficar se quebrando todo nessas academias de luta? Não seria melhor investir no esporte mais adequado, como baralho, dominó, truco ou mesmo RPG sentadinho numa mesa? Quando vai ter coragem para comprar? São duas perguntas, né? Quando vai ter coragem para comprar uma moto e sair viajando por aí com a patroa na garupa? Meu irmão, a primeira pergunta, mas não é porque eu quero. Tem um negócio que eu acredito que eu nunca comentei com ninguém. Tem dia que a DZ me manda eu ir treinar. Não é não? Bicho, É verdade. não vou nunca passar o meu estresse pra vocês. Nunca. Eu vou estar destruído emocionalmente por dentro. Vou chorar pra caramba. Só que você vai ver minha melhor versão. Isso eu aprendi quando eu comecei a fazer quaresma. Eu comecei a entender que nenhuma dor é maior do que a dor da ilusão, da solidão. Então, todas as pessoas que estão próximas de mim, elas vão ver o meu melhor. E quando eu vou lutar, acabou-se. É eu e mais um monte de lutador ali que tá ali por algum motivo, cara, né? Ou tá ali porque tem depressão, ou tá ali porque gosta do esporte, ou tá ali porque precisa de saúde. E isso é sem mentira. Por isso que eu digo pra todo mundo, meu irmão, vá treinar. Não, eu treino jiu-jitsu, mas eu já treinei Muay Thai, já treinei outras coisas. Vá treinar, porque você se reconstrói quando você tá quebrado. E eu me quebro todo dia, papis. Todo dia quando eu chego em casa. Tem dia que eu chego em casa, aí eu falo com a Desirê, tá ali, vou logo fazer a janta, né não? Tô destressado, eu chego tão tranquilo. E um detalhe, pra quem não sabe, hoje em dia nem tanto mais, mas teve uma época que a gente fazia uma aposta aqui na Baia pra saber o que é que o Thiago tinha quebrado naquela semana. Porque uma hora era o dedo, outra era o braço, outra era o pé, outra hora era a coluna, outra hora era a cabeça. Toda semana era uma coisa diferente. Aí a gente fazia um bolão pra saber qual era da Cruel. semana. E o segundo, cara, eu não comprei a moto ainda porque. A Daisy não deixou. Não, não é por causa disso, não. Eu quero comprar a moto pra ir treinar, pra ir pra reunião. Só que é um sonho, assim, é que nem quando eu comprei minha primeira guitarra. Não sou eu que vou escolher a moto, não. Escolhi, pô. Olha assim pra ela. É o caso de amor, né? Cara, quando eu fui trocar de carro, tinha um carro que ninguém fazia, eu queria trocar o carro. Uhum. É sério. E pegaram coisa envolvida também. É verdade. Ninguém é sério eu trocar o carro, não. Du. E aí foi que do nada eu disse, eu vou ali. Fui e comprei o carro que eu queria. Então, eu acho que tá faltando isso. E sobre viajar, mas eu e a gente é velho, não. Não gosta tanto de viagem, não. Mas a gente vai pros cantos, sim. Mas viajar, cara, não é comigo, não. Deixa pro John viajar aí. Não é certo, não. Massa. É do Jorge, por falar, né, em treino e luta. Fala, Thiago. Em primeiro lugar, parabéns pelo seu dia. Desejo que não lhe falte saúde para tocar seus milhares de projetos pessoais e profissionais. Gostaria de saber em que de fato o jiu-jitsu contribui na sua vida de fora do tatame. Grande abraço.
Cara, eu falei o primeiro motivo que ele desestressa, né? Mas segundo, que isso é um fator que eu conversei com ele, assim, quando eu era mais novo eu treinei muito. E eu aprendi no jiu-jitsu, cara, respeito, sabe? É, você respeitar a outra pessoa é muito difícil hoje, muito difícil, muito difícil. Só que lá dentro, quando a primeira vez que você vai treinar, você percebe que você é fraco. Você é fraco fisicamente, você é fraco espiritualmente, né? Eu aprendi a lidar lá dentro do jiu-jitsu com problemas, assim, cara. Situação de risco, que tem uns caras lá, mesmo tem um menino lá que é o Andrezinho, que eu gosto muito dele, cheio de gigante, agora tá emagrecendo, graças a Deus. Mas o bicho é muito grande, mas muito forte, mano. E aí quando você vê naquela situação ali, cara, que não tem escolha, você tem que manter a calma. Então, o jiu-jitsu me ajudou muito nisso, sabe? E eu acredito que eu não, tem poucos esportes que você vê o cara velhinho lutando, né? E eu quero ficar velhinho lutando. Se eu puder, minha filha, quando fizer 5 anos, tá treinando também, pô. Então, o tatame, ele me ensina a ser um homem melhor. Não só a parte de defesa, de luta, mas como homem, pô. Apesar de todas as lutas que eu fiz, o jiu-jitsu foi aqui, sabe? Que me disse assim, meu irmão, não tem desculpa. E realmente não tem desculpa. Às vezes eu tô cansado lá, né? Ao Jorge, meu irmão, bora só o último, comigo ainda. Aí é pé. Massa. Agora é a do Judão. E eu vou ler do jeito que tá aqui. Cara, o Judão é Eu vou ler do jeito que tá fogo. aqui, ó. É... Pergunta se ele é balde mesmo. Tá aqui, ele mandou. Valeu. E tá só de casamento de fachada. Brincadeiras à parte. Mas a pergunta seria se para ele falar um pouco do coração dele e qual a conexão que ele tem com seus amigos fiéis e verdadeiros. Aí a mensagem que ele deixou foi: Tiago, eu, como amigo aqui de longas jornadas, entre trancos e barrancos, posso te dizer que todos os conselhos, para mim, todos os seus conselhos para mim são verdadeiros, mesmo que eles mexam com meu ego, porque você sabe que eu sou um ogro. Mas saiba que eu evolui muito como pessoa, te conhecendo e convivendo com você. Lembro de quando eu disse que estava mal e você saiu sem pensar e veio 320 quilômetros para me aconselhar com suas palavras e a sua presença. Essa sua cara de ogro. Essa sua cara de ogro não engana ninguém. Você é um ursinho. Aí é foda. Cara, Pera, ainda tem mais. Porque ai, meu Deus do céu. E um amigo de verdade. Você está sempre presente. Deus te abençoe. Deus abençoe sempre você, meu irmão. cara, o Judão, ele foi um cara que eu encontrei em tempo de banda, né? Uhum. Consegui pra ele ser lá o nosso empresário tatuador. Isso há quantos anos? Há uns Vixe, 20 e tantos sei anos. não. Tempo, tem tempo. E, cara, sobre essa parte de amigo, eu sou. É, eu sou muito, não sei a palavra certa. Eu não. Alex, A Alexa querendo deixar uma Alex, mensagem pra ti também. eu sou muito. Eu não sei como falar isso, mas nem todo mundo é amigo, assim. Já tiveram amigos que me chamaram de amigo que você, depois de um tempo eu vi que não. Tipo assim, você é indispensável pra ele. E o Judão, quando aconteceu isso comigo, ele escutou alguém falar algo, e foi assim, alguém foi falar mal de mim pra ele. E aí ele, o gol, não sei o que, meteu a pena no cara, meteu a pena verbalmente, aí foi conversar comigo e tal. E aí eu disse pra ele, o cara é tal, mas eu nem ligo os outros falando e tal. Como assim tu não liga? E aí ele se impressiona, isso, meu lado, assim. Porque quando a pessoa mostra quem ela é, eu que agradeço. Então, quando ele fala, bicho, como é que tu consegue conciliar essa parte de amizade? Eu, cara, meus amigos eles sabem que isso, né? Quando ele falou que ele tava muito mal, cara, ele tava desistindo de tudo.
E ele nem falou, viu? Ele nem falou. Macho, eu liguei pra ele, a gente se fala bem cedo, inclusive hoje de manhã a gente tá se falando 6 horas da manhã. E aí eu notei, cara. E aí, mas tá bem, eu tô gordo. Ele falou, tô gordo. Aí eu, estranho, não, eu tô, tá bom. Beleza, aguentei, já já eu cheguei. Ele, o que é, mano? Eu aguentei, já já eu cheguei. Cheguei pra Desirê e disse assim, Desirê, arruma umas coisas. Ela, o quê? A Linda não era nem assim, dá umas coisas. Não, não vai se arrumar, arruma umas coisas agora. Ela, não, fazer minha mochila. Vai não, doido. Tu vai botar 3 mudas de roupa aí, a gente vai sair daqui de casa agora, tá mentindo? A gente foi bater lá, cheguei lá, a gente conversou, descobriu um monte de coisa na cabeça do cara. E aí ele se impressionou muito com isso. Uhum. Não, isso já aconteceu com outros amigos também, tá? E eu digo pra ele, mas não diz não, mano, fica na toca, deixa essa pra nós dois. Aí ele falou aí, porque assim, ó, é... lembra da história do legado, cara, que eu falei? Uhum. Eu não tô nessa terra só por morrer. Eu vou mudar a vida de quem quer que seja que eu gosto, tá, né? Das pessoas que eu amo, assim. E isso aí, pra mim, vale mais do que 5 milhões de dólares. Se chegar hoje pra mim, assim, se eu te chamei de amigo, por isso que eu tenho um ano pra entrar na minha vida. Mas se eu te chamar assim de amigo, cara, tá minha brother. Eu não digo amigo, eu digo, meu irmão, fica tranquilo, fica tranquilo. Eu uso muito essa frase, né? Todo mundo em desespero, aí eu, mas fica tranquilo. Mano, Thiago, eu tô morrendo, tô em estresse. Calma, take it easy, pô, fica tranquilo. É porque eu não troco a sua amizade por nada. Não troco. Sinto muito quem troca, eu não troco. Eu não troco a minha paz da minha vida e dos meus amigos, que eu considero amigos, por dinheiro. E isso é até raro, principalmente no mundo dos negócios, porque as pessoas sempre valorizam muito mais um negócio, muito mais os números do que as pessoas, do que as relações, as amizades em si, né? Isso é raro É foda, acontecer. mas eu troco, sim. Eu sei que tem pessoas milionárias que trocam. Uhum. Só que, meu irmão, eu não troco. E não só com ele, assim. As pessoas que eu já vi passar por essa fase dentro de mim, eu mesmo, é inegociável, sim. Valores e amizades é inegociável. Massa. Eu tô com uma pergunta do Yuri. Certo. É uma experiência ímpar na vida. Você ter a oportunidade de conhecer um amigo e ter tempo suficiente para saber como ele é, e como ele foi adolescente. Nos desenvolvemos juntos, ver ele se tornando um homem de negócios e hoje pai de família. Quero saber como ele vê o papel dele hoje e quais os desafios de cada fase. Um abraço grande. Felicidades. Cara, o Yuri é um brother meu que não era daqui, né? Não é daqui. Ele é chileno. A gente fez as maiores loucuras, velho. Sim, eu não... Tem história que se eu contar, a galera diz, né, filho? Não é filme, mesmo. Como uma festa aí que rolou aí. Pô, é de filme aí. Mas o Yuri é um cara que é outro cara, tipo assim, o Jordano, que eu gosto muito dele, primeiro pelos defeitos que ele tem, e eu uso muito a frase, ame seus defeitos para amar suas qualidades. E foi um cara que eu nunca quis desistir assim dele, sabe? Porque é, ele acredita muito na boa fé. E eu, como eu te falei, cara, não acredita nas pessoas assim. E ele já se deixou de se levar pela emoção. A banda. Uhum. Meu irmão, a banda era outro vocalista. Ele não sabia nem cantar. Só que todo show que eu ia, velho, com ele, a gente dizia assim, macho, é pra ser nós dois. Então a gente virou pivete, fez loucura, fez uma banda. E aí eu saí da banda na loucura. E ele foi um dos caras que continuam na minha vida porque eu vejo que tem uma semente minha lá dentro, sabe? Eu já vi ele desistir de muita coisa, só que ele sempre me agradece. Ele, porra, macho. Thiago, e o que é cada etapa dessa vida? Eu, cara, eu acredito que tem que passar, tem que aproveitar. Ele é um exemplo. Uhum. Eu te disse, aproveitei bem, ele é um exemplo. Ele é um exemplo. Altas histórias, Meu né? irmão, é um cara Meu Deus. que eu já vi lá, eu vi ele, eu gosto de falar essa frase, eu vi ele com a corda no pescoço chutando o banco. Uhum. E eu chegava pra ele pra dizer assim, meu irmão, é fácil, esquece. Ó o doido, Gordo, ele chama de Gordo também. Meu irmão, esquece, você chorava, esquece. Sei, macho, é pra te moldar. Vai ver o cara, como é que o cara tá hoje. Diga aí. Doideira. Ele é outro homem, né? Então, são pessoas que
me deixam feliz, sabe? Mais que grana, fazem parte da minha vida. Então, Nossa. cada etapa que conselho eu dou, cara, é pra aproveitar, meu irmão. Tá dando errado? Tá, aproveita. Fazer uma limonada, um suco, cuidado. Antes de ler o último comentário, a última pergunta, que eu considero que é o mais importante, eu quero deixar o meu comentário, que desde a primeira vez que a gente se conheceu, que eu vim aqui, eu sou uma pessoa que acredita muito em propósito de Deus. Eu vivo isso na minha vida. Show. E eu acredito muito que a gente ter se conhecido, de ter conhecido você, a Daisy, e desde o primeiro momento eu já me conectei com vocês. E eu entendo muito que isso foi propósito, é propósito da gente estar junto, a gente estar trabalhando junto, se desenvolvendo junto. Você é uma pessoa que me ensina muito, eu aprendo demais com você, muito mais do que técnicas de filmagem, de luz e tal, mas muito mais sobre a vida. A gente já teve muitas conversas, muitos diálogos, muitos conselhos, e isso tem um lugar muito especial, assim, pra mim na minha vida, porque me ajuda muito no meu crescimento, principalmente pessoal, não só no meu crescimento profissional. Então, sabe que você, a Daisy, a Linda, são pessoas muito importantes pra mim, muito especiais pra mim. Eu agradeço muito a Deus de ter tido o privilégio de conhecer vocês e fazer parte da vida de vocês também, assim como vocês fazem da minha. Eu sou realmente muito grata à vida de vocês e parabéns por mais um ano de vida. É, obrigado. Sobre tu, rapidinho. Cara, a Patrícia, ela chegou aqui através do Douglas. Olha aí como... E Mas foi é tipo eu não assim, acredito em Deus. é porque eu não acredito em acaso, eu acredito em propósito, mas pra quem ouve a história, é tipo, é um acaso muito, Gigante. muito aleatório. Cara, eu ia trocar de câmera pra começar o podcast, né? Aham. E aí, teve um cara que eu tava, mas todos os equipamentos, todos os equipamentos, aí o cara disse assim, começou a conversar e tá, porque eu queria entrar no audiovisual, eu trabalho no... Foi através de um anúncio, né, no É, Facebook. aí eu peguei e disse, "Menino, mas não é uma câmera tão boa, mas beleza, o cara faz assim, vem aqui que a gente troca. Aí o bicho tô indo aí hoje à noite, morar longe. Onde a Patrícia mora. É longe, é Ah, muito mas- longe. Aí quando ele chegou lá, ele chegou aqui, aí ele mostrou aquela, não, mas beleza, deixei e tal, não sei o que, pode levar. Aí ele pegou e disse assim, pode levar tudo? É. Ele, não, peraí, Thiago, tu vai fazer isso por mim? Ô, mãe, eu acredito que você vai mudar de vida, de carreira, velho. Aí ele agradeceu e saiu, velho. Aí quando ele saiu, aí ele, macho, posso ir aí te deixar um negócio? Que eu esqueci alguma coisa aí. Ela, pode. Quando ele chegou aqui, Douglas, no meu. Ele, irmão, eu queria te dar esse relógio. É esse LG? Não, é não. É o outro, né. É outro. Aí eu disse assim, ó o doido, mano, porque eu tenho relógio, que eu faço coleção de relógio e tal. Ele, não, mas Deus tá me mandando fazer esse relógio e tal, não sei o Uhum. que, não sei o que. Aí eu, macho, eu tô precisando de alguém pra trabalhar aqui, na verdade, e tal, não sei o que. Ele, mas eu tô indo na empresa lá, não sei o que. Eu, tá, se tu souber de alguém que me fala. Por favor, Thiago, aceita esse relógio, é um propósito meu. Aí eu, tá bom. Aceitei o relógio. Mas aí passou. Foi depois de uns dias ele, mas tem uma menina aí que ela tá aprendendo. Aí eu, égua, mano, tá aprendendo fora. A Patrícia veio aqui, começou a falar. Ela faz assim, né? Aí eu, cara. Aí eu disse assim, tu é cristão? Primeiro que, pra quem tá interessado em trabalhar na BAE, saiba que as entrevistas com o Thiago, elas são bem emocionantes. São. Não é, Ingrid? São bem emocionantes, né, então Aí eu fica a disse dica. assim, tu é cristão? Aí ela pegou, sou. Eu, tá bom. Eu já trabalhei em... Começou a falar um monte de coisa que ela... Não, tá. Sabe mexer na cama? Tá bom, não precisa mais nada não. Aí ela saiu até um pouco frustrada e tal, não sei o quê. Não, é porque eu fiquei tentando entender em Deus o que tá acontecendo. Cara, aí eu peguei e disse assim, tem um novo ser humano ali pra gente ensinar. Aí eu lembro, cara, que ela é muito empolgada, é muito emocionada nas coisas, né? Aí eu disse assim, Patrícia, você vai entrar na minha vida depois de um ano. Cara, quando fez um ano, velho, eu juro, velho, ela chegou, acho que foi pra desistir. Eu falei, Paulo, agora eu faço parte da... Não, é porque assim, Eu faço... não, deixa eu falar. É porque ele primeira coisa que ele falou foi esse negócio aí de um ano, só que eu não, pra mim isso não faz sentido, porque eu posso conhecer uma pessoa em 2 meses e me conectar com ela e ser a pessoa mais
legal e tal, e de Deus pra minha vida, e não necessariamente fazer 1 ano pra isso. E eu, assim como eu conheço pessoas há mais de 10 anos, que elas não têm esse lugar na minha vida. Então, pra mim, não faz sentido essa teoria de 1 ano. E Mas aí tudo bem, tudo a bem. galera vê. Aí ela dizia muito, né? Não, tô fazendo isso aqui, não sei o quê. Olha aí como é que ficou. Não, mas tá bom, ela tá. Eu gostaria? Gosto, então pronto. Então, foi durante um processo assim, cara, que era uma pessoa que não confiava no trabalho dela. Ela tinha que provação de alguém. Meu irmão, tá bom, precisa. Aí era ansiosa ao extremo. Ansiosa. Tu vai listar todos os meus defeitos aqui? Não, eu tô falando que foi que tu mudou. Que é Não, tu. tá bom, tá bom. Então, o principal desafio, eu até brinco com o Douglas, cara, o pastor dela é um cara tático da. A gente se falou 4 vezes, velho. Parece que a gente é amigo de 80 milhões de anos, o tio dela, então se conectou muito. Minha filha gosta de desenhar, minha esposa, mano, parece uma amiga dela, cara, amiga ré de infância. Oh, meu Deus do céu. Então, eu prefiro pessoas assim hoje, entendeu? Pra vocês entenderem aí por que que minha entrevista é um pouco caótica, assim. Que eu quero ver a Patrícia casar, ter filho, ficar velha lá e reclamando pra BGG, e as duas juntas reclamam e fofoca, velho. Puta que. Então é esse tipo de gente, né? Massa. Agora o recado mais importante, que é óbvio, que é do seu amor, da Desirê. Meu bebê, E responde. eu vou ler o que tá aqui. Meu bebê, antes de tudo, feliz aniversário. Você é um presente diário viver com você e acompanhar de perto sua evolução. Tenho tanto orgulho de ti e te amo imensamente. A pergunta é: nesses anos de negócio, qual a dica mais valiosa que você poderia deixar para quem sonha em largar tudo e começar uma nova profissão empreendendo? Cara, primeiro da Desirê, né? A Desirê, ela não sabe o poder que ela tem, assim. Eu digo isso pra muitos amigos meus, homens. E ele pode me chamar de velho, de do que quiser. Isso é besteira de quem acredita em Deus, etc. Eu acredito que a mulher tem uma função no casamento e o homem tem outra. A função da mulher é respeito e honra, do homem é segurança. Certo? A Desirê, quando ela entendeu isso, bicho, a gente mudou muito, 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 de uma maneira que tu não tem noção. Eu digo pra ela que eu vou na frente dela. Sim, Sempre. Sempre eu vou na frente sim. dela. E se todo mundo que diz assim, como é que vocês convivem 13 anos e não brigam, entendesse o que eu tô falando, não existia briga. Casamento não é você acreditar que todo dia vai ter amor. Não Uhum, é isso. Se tiver, isso vai acabar rápido. Não é você acreditar que é por aparência. Eu brinco com ela de que eu casei com ela porque ela é bonita, né? É que ela é linda. Não é por aparência. Casamento é você, desde o início, acreditar que é com aquela pessoa que você quer morrer. uhum. Quando eu falo morrer, não é os dois morrer juntos, não. Pelo amor de Deus. É tipo viver juntos até. É, cara, a Desirê foi a igreja na minha vida, assim. Deus na minha vida, assim. Eu desisti das coisas ruins. Eu falo desistir porque eu desisti de tudo ruim, velho. Eu não vou dizer aqui, mas eu fazia, bebia muito. Cara, é. É um passado E pregressa. ela não pediu. Aham. Foi quando eu notei o semblante bonito. Foi quando eu notei que, meu irmão, não vou errar com essa menina. Não minto pra dizer, assim, de jeito maneira, né? Não minto pra dizer. E ela, se ela acha que ela é só minha esposa, ela tá totalmente enganada, assim, né? É meu melhor amigo, amigo mesmo. Eu chamo ela de macho. Ei, macho. Ela me chama de macho. Ei, macho. Eu tiro mó onda com ela o dia todo. Eu pego ela, jogo no chão, né? Faço raiva pra caralho, assim, né? É Parece verdade. birrenta, né? Eu presencio muitas dessas situações, é Mas, verdade. cara, ela só continua me amando hoje porque ela sabe que o mundo não acaba antes de eu proteger ela. Então, as pessoas casadas aí, quem for casado, entendo, bicho, que casamento é isso. Não Massa. tem promiscuidade, não tem nada. Você não deve admirar ninguém que não seja sua esposa.
Ponto. Ponto. Ah, tem uma mulher bonita ali. Foda-se, ela é feia. Minha esposa que é bonita. Ah, não sei o que, não sei o que. Ah, Thiago, tu vai fazer tudo pra tua filha. Errado. Eu vou fazer tudo pra minha esposa. Uhum. Minha esposa não é minha filha. Então, se todo mundo acreditar nisso, vai conseguir fazer o que normalmente a gente faz. Quando eu trago a Desirê pra ser minha sócia dentro dos negócios, ela é minha sócia. Ela, ela às vezes fica com raiva que eu chamo ela de Desirê no trabalho, mas eu não vou chamar ela de amor, só se eu estiver muito longe da realidade. Uhum. Porque se eu tratar ela como um amor, pode parecer que é favor. E o espaço que ela tem aqui hoje é dela, não é meu. Uhum. A grande pessoa que ela é por mérito dela. Se um dia eu morrer, ela que vai tocar isso aqui com o John John. Se um dia o John John morrer, ela vai tocar sozinha. Se um dia ela não... Então, as pessoas que estão conectadas comigo hoje aqui dentro, elas fazem parte de maneira respeitosa. E minha esposa é a Uhum. minha maior honra, assim, que eu tenho hoje, tá? Quando ela fala de que conselho eu dou pra quem quer colocar um negócio, cara, eu acredito que você tem que saber o seu local, né? Tem gente que nasce para trabalhar e tem gente que nasce para gerir. Por exemplo, não posso chamar o Nhonhon, dizer que ele é meu sócio e falar com o cliente que ele não vai, velho. Pergunta aí, tu vai? Ele diz: "Gordo, nasci para fazer as coisas". Sim, cara, por favor, não me bola. Então, se você tem habilidades que nem a do John John, meu irmão, ajude quem vai botar o seu negócio, porque ele vai ser a principal pessoa, assim, seus pés no seu braço. E se você vai botar um negócio hoje, o que é que eu boto? Você não bote nada, você primeiro arruma as pessoas para você colocar. Sim. Cara, eu não acredito em dom, eu acredito em esforço. E aí minha vida me provou isso. Eu não tinha um dom de marketing, né? Pelos meus pais eu não ia ser programador. Eu não sabia falar. Então, nada foi descoberto. Se eu for falar de dom, eu tenho dom para desenho, pô. Eu nunca nem desenhei profissionalmente na minha vida. É, Culi- culinária, é verdade? Culinária. Verdade? Tinha uma galera dizendo, meu irmão, bota teu restaurante. Mas eu cozinho pra desestressar, pô. Tá, colocar uma diferente de eu ser. A Desirê, tá, Desirê, pá, tem uma galera. Macho, abre tua hamburguerinha. Eu, macho, não vou, velho. Só se todo dia eu me estressar. Aí eu vou pra cozinha fazer. É, a gente ajuda nessa missão, é verdade? É verdade. Mas o principal intuito, cara, de você abrir um negócio é você ter pessoas que lhe ajudem a crescer, porque sozinho você não vai conseguir. Massa. Não vai conseguir. Pode ser qualquer coisa, eu acredito, não acredito em dom. Como você dizer que queria ser videomaker, como o Douglas queria ser videomaker, como algumas pessoas chegaram aqui dizendo que queria botar um restaurante, outra rádio série que queria fazer uma aplicação. Meu irmão, faça. Agora entenda, esse papinho de dormir 8 horas por dia, e não dá certo não, meu irmão. Empreender, meu chapa. É quem é da produção dormir 8 horas e você que é um empreendedor, é você trabalhar, se possível, 16 horas por dia. Sem mentira. Cara, hoje, ontem, né? Ontem eu tive um tempinho, eu fui jogar de madrugada, Desirê vai dormir pra acordar cedo. Eu olhei pra ele e disse: "Menino, não se preocupa não, eu vou acordar cedo". Foi não? Eu nunca vi uma pessoa com tanta energia de manhã cedo como o Thiago. Não consegui Então, ainda. então, vá abrir empresa, procure as pessoas certas, bote qualquer negócio, que até vender água dá certo, e esqueça esse papinho de ter férias. E não existe não, pra mim não existe, né? Eu conseguiria ter férias, mas minhas férias é botar outros negócios. Massa. Massa. Show? Podemos finalizar? Sim. Vamos finalizar. Muito obrigada a você que ficou assistindo até agora. Lembrando de comentar, compartilhar. Segue aí também o nosso canal. Segue lá no Instagram, tá certo? Temos vários vídeos já gravados, vários conteúdos que você também pode assistir, também pode compartilhar. Considerações finais, Thiago? Cara, brigadão demais aí pra vocês. Eu queria que vocês conhecessem aqui o John John. Cheguei John John, Desirê. Qual o quê? Vem aqui atrás. Ali? É, Pode ser ali, ó. que são pessoas, cara, que Desirê e o John John.
são pessoas que, eu sei que não aparecem. Ali, ó, tá lá na telinha lá, ó. Ê, John John não aparece. baixa John John, isso. Meu nome, Jay, ó, meu nome, Jay. São pessoas que me ajudaram. Cara, John John tá comigo em todos os projetos, assim. É ele que ligou, ô, no carro, não tem problema nenhum, pôr de carro. Que linda essa cena de vocês, tá lindo. Tá massa. Viu, W Massa. Então, tem essas pessoas, velho. Como a desde eu, John John sempre acreditaram em mim, assim, desde o início, velho. Tudo. Se eu dissesse, John John, vamos vender água de coco. Cara, todo projeto, toda ideia maluca que eu tenho na cabeça, o John John é sempre é o mais o John John bebe toda água de coco. Mas o John John sempre é o mais motivado, sabe, Massa. né. A Desirê é que me segura quando eu tô estressado pra caramba, ela fica: "Mas é cruel". Então, agradeço demais os dois e eu espero que a gente futuramente eu esteja hoje eu já construo uma família com a Desirê, né, eu espero que o Júnior construa a família dele, tu construa a tua, quem tá entrando na maioria tu construa a dela, e que seja sempre essa galera, assim, Massa. né. E, cara, façam parte ali da vida das pessoas, assim, é algo que eu não sabia que era tão divertido fazer isso. Quando eu falo diversão, pra mim negócio é diversão, mas quando você muda a água na vida da pessoa, nem que seja ali por um segundo, cara. Tá aí, eu recebi mensagem pra não saber nem que eu fazia sentido ali na vida deles, mas façam isso. E brigadão, cara, segue todos os episódios aí, eu vou deixar pra Patrícia aquele negócio de compartilhar, uma vez. E hoje é com ela, beleza. Valeu, brigadão, forte abraço, tchau, tchau. Massa. Pra mim foi uma honra estar aqui. Estavas ali sempre nos bastidores, todo mundo ouvia às vezes minha voz, falando comigo, interagindo. Então foi uma honra estar aqui nesse episódio tão especial. Muito bom ver o Thiago cercado de pessoas que te amam tanto e que contribuem tanto para tua vida. Isso é muito massa. Isso ajuda a entender de onde você veio e o homem que você se tornou hoje. E toda a construção que ainda vai acontecer na sua vida. Você só tem 41 anos. Então tem muita coisa para acontecer. Muito velho, né? E você tá cercado de pessoas muito incríveis. Isso é muito massa, muito bom. Parabéns pelo seu aniversário. Beijo, Daisy. Beijo, John John. E é isso, nós encerramos o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Curte, comenta, compartilha, segue a gente lá no Instagram. E até a próxima. Beijo, até mais.